Oi, gente, tudo bem aí? Vamos para as explicações do PET, volume 5, primeira semana, matemática, professoras Ana Paula e Cira, turmas do quinto ano. O que são números decimais? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram, né? Então a gente sabe, se o 5 está na dezena, ele vai valer 50. Se o 5 está na unidade, ele vai valer 5. A mesma coisa vai acontecer com os números decimais. A gente vai dar uma olhadinha. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Veja os exemplos. A gente vai começar com o primeiro exemplo. Nós temos aqui 5 inteiros, 4.561 décimo de milésimo. Olha que legal, agora a gente vai fazer uma decomposição. Então, o 5 vem antes da vírgula, então eu tenho a minha parte inteira, 5. O 4 está posicionado na primeira casa decimal, então ele pertence aos décimos. O 5 aos centésimos, o 6 os milésimos e o 1 décimo de milésimos. Então, nós vamos fazer a leitura deste numeral. 5 inteiros, 4.561 décimo de milésimos. Próximo exemplo. Faça a análise de cada algarismo do número 7 inteiros e 143 milésimos. Então, a gente vai ter que fazer como se fosse uma decomposição, falando a que pertence cada algarismo aí do meu numeral. Então, nós temos o 7, que vem antes da vírgula, então a minha parte inteira, um décimo, 4 centésimos e 3 milésimos. Tranquilo? 7 inteiros e 143 milésimos. Veja aqui, à esquerda da vírgula sempre se encontra a parte inteira. Observe agora que quando o algarismo zero é acrescentado nos décimos, né, na parte decimal, décimo, centésimo, milésimos e assim por diante, não se altera o número, desde que não exista nenhum número à direita desse zero. Então, olha só, acrescentou zero depois da vírgula, então não vai alterar, não vai mudar. Tranquilo? Então, nós vamos para a primeira atividade, que é só leitura. Vamos lá? Para trabalhar com os números decimais, é importante também usarmos o quadro posicional, o QP. Uma dica: nos números inteiros, caminhamos com as casas para a esquerda e nos números decimais, caminhamos com as casas para a direita. Veja como fica o quadro posicional. Então, nós temos aqui o quadro posicional, antes da vírgula, né, os nossos números inteiros. Depois da vírgula, nós temos as casas decimais. Tranquilo? Relembrando a atividade número 2, vamos colocar cada número na posição correta. Bom, coloquei aqui só 2 exemplos, mas em casa vocês vão, né, produzir o quadro posicional bem bonitinho, pode usar lápis de cor, coloquem as ordens certinhas, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e vamos preencher aí o nosso quadro posicional. Temos apenas números inteiros, então, muito simples. Então, vamos lá? A gente vai começar com o primeiro exemplo, 6.129. E vamos começar pela unidade. Quantas unidades tem? 9. Quantas dezenas? 2. Quantas centenas? 1. Quantas unidades de milhar? 6. Bem tranquila a atividade. Agora nós vamos para a atividade número 3. Vamos aprender? Na casa de Luiz moram ele, seus pais e seu avô. Luiz precisava fazer uma atividade da escola que era o seguinte: saber quanto mede cada membro da sua família. E ele descobriu as seguintes medidas: seu pai, 1,84 m, sua mãe, 1,70 m, seu avô, 1,92 m, Luiz, 1,60 m. Atividade: coloque no quadro posicional as medidas encontradas por Luiz. Então, atenção!
As medidas encontradas por Luiz não são medidas exatas, então nós temos o quê? Uma parte inteira e uma parte decimal. Então, olha que legal. No próprio quadro posicional, eles fizeram qual que é o número? 1,84 m. Qual que é a parte inteira? 1. Qual que é a parte decimal? 84. Então, façam o mesmo no caderninho, porque aí vai facilitar. Se eu tenho 1,84 m, o que vem antes da vírgula é minha parte inteira. O que eu tenho antes da vírgula é só um número, então ele vai pertencer à unidade. Então, 1 na unidade. Décimos. Os décimos é depois da vírgula primeira casa. Qual que é o número que vem depois da vírgula? O primeiro? 8. E qual que é o segundo? 4 centésimos. Então, 1,84 m, né? Que vem de centésimos. Vocês vão fazer com toda a família. Capriche no quadro. Bom, meus queridos, terminamos então a explicação das atividades do PET volume 5. Bem facinho, né? Tá bem rapidinho. Ó, surgindo dúvidas, podem procurar a sua professora. Ser criança é sempre ver o lado positivo da vida, porque você é muito especial. Um grande beijo e até mais. Tchau, turma!